Muito bem-vindo em nome de Jesus. Se você não tem um lar espiritual, fique com a gente. Vai ser uma bênção receber você nesse lugar. Agora, se você tem um lar espiritual, volte para o seu pastor, volte para a sua igreja, mande um abraço. Agora, querido, se você não tem uma igreja para congregar, você veio no dia certo, na igreja certa e na hora certa. Amém? Vamos receber esses irmãos com alegria, Reobote, em nome de Jesus? Acabou o gás? Não, né? Não levou. Tá cansada, Camila? Tá cansada, Gabriel? O quê? Animado. Agora a pastora Delmara aí, adorando ao Senhor, vai? O quê? Se ouvirá. Sua glória. Oh, aleluia! E nesse mesmo espírito, aplaudindo ao Senhor, vamos receber o príncipe de Deus, o pastor Alexandre, para a honra e glória do Senhor. Amém? Fala, microfone, por favor. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Tome seu assento. Pode sentar, abençoados. Dificuldade da voz hoje, mas vou dar um descanso em uns 2 cultos aí, viu? Já falei para Digníssima ela preparar a mensagem junto com os pastores aí. Vamos dar um descanso aí, deixar a voz um pouquinho relaxada. Amados, aos 20 irmãos, né? Minhas boas-vindas também, junto com a voz dela e dos irmãos que o abraçaram. Bem-vindos, de verdade. Volte e fique para sempre. Faça da Reobote seu lar espiritual, caso não tenha uma casa espiritual. Se tiver, vamos compartilhar uma só igreja quando chegarmos na glória. E se não tiver, não precisa mais procurar. Acabou de achar o teu lugar. Amém. Hoje pela manhã nós fizemos aqui a junção dessa palavra, no qual nós iremos discorrer agora. E também tivemos algo indiferente dos outros cultos. Tivemos um casamento no culto da manhã. Quase que eu faço no meio do culto casamento. Mas aí, como era muita gente, acho que a noiva trouxe 30, 40 convidados. Todo mundo assistiu o culto. Acho que foram 2 ou 3 que vieram para assistir o culto e se converteram. Olha que dica. Isso aqui é uma pescaria, né? Ela colocou, vamos para o culto, depois do culto é cerimônia de casamento. Olha que legal. Muito bom te ver, Márcio. E foi maravilhoso. E a palavra, ela é a mesma da noite agora. Tem até faltando uma letra que sentados na janela. Eu coloquei sentado na janela. Põe o fly, André, por favor. Quero agradecer o André. Está lá no som, vem de Angra dos Reis, que trabalha, sai da escala, vem direto para cá e depois volta para lá. Deus seja louvado pela sua vida. Quero também agradecer todos a irmã de cabeça de fósforo aí.
o cabelo dela, a cor do cabelo dela, lá. É ou não é? Serginha, Tuane, o nosso príncipe aí, obrigado a todos os servos. Vocês cooperam para essa obra, é lindo demais, né? Então o nosso tema hoje é, na nossa série Pentecoste, ainda, vamos ver se a gente acaba Atos dos Apóstolos, mais um culto aí. Estive olhando, bem difícil, né? Mais um, são 8 capítulos ainda, mas vamos lá. E hoje o nosso tema é abordado ao texto bem conhecido para pessoas que apreciam as histórias da Bíblia. E você vê que tem alguns personagens que a gente que não dá para passar voado, né? Não dá para fingir que não existe. Alguns nomes marcam, algumas ações que eles fizeram nos remetem a pregar sobre o assunto, que ela serve de exemplo para a gente. Hoje havia conversado com uma pessoa e incrível, ela falou que saiu daqui, bem próxima a mim, ela falou que saiu daqui um dia porque ela achou que eu falei a vida dela toda no culto. Eu falei, que bom que encaixou com o que você estava vivendo. Mas você falava e olhava para mim, eu falava, olha para todo mundo. Então eu sou proibido agora a pregar, porque o que ofende um e o outro, que não dá para entender, né, irmãos? E é tão bom quando a gente ouve isso, porque a gente está na rota certa, viu? Algum dia você veio aqui, a mensagem combinou, veio de confronto, seja para o bem, para zelar e você dar continuidade, ou seja para você ser repreendido e parar alguns processos. Algum dia a palavra falou contigo aqui, levante sua mão, beleza? Glória a Deus. E hoje vai ser mais uma vez. Embora que você esteja sentado em uma cadeira, mas o nosso tema de hoje é sentados na janela. É uma forma tipológica, o texto, porém o assunto é real, ele estava de fato sentado à janela, mas o texto ele trata o assunto, o que tem na janela, e o que não tem dentro que tem na janela, que me remete a olhares longínquos desse propósito. E talvez você já ouviu essa mensagem, mas sempre vem algo novo. Então permita aí Deus reciclar-nos nessa noite hoje. Um bom culto para todos nós. Atos capítulo 20, verso de número 7. Batista hoje, viu? Atos 20, verso 7. Posso? Sim ou não, irmãos? Você sabe que se você evitar levantar banheiro, qualquer outra coisa, nos ajuda demais agora nesse momento, para que a gente tenha uma boa palavra e você tenha um bom proveito dela. Atos 20, verso 7 ao 9. Diz assim as Santas Escrituras: no primeiro dia da semana, reunimos-nos com os irmãos de lá para partirmos do pão. Paulo começou a falar ao povo, e como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até meia-noite. A sala do andar superior, onde estávamos reunidos, era iluminada, muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas, e um jovem, por nome de Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Gostaria de convidar os irmãos a lermos pausadamente, para que a nossa fala penetre mais ainda dentro do nosso entendimento. A partir do verso de número 7, todos nós juntos, por gentileza. 1, 2, 3. No primeiro dia,
Meu Deus, tragédia no culto. Alguém tropeça, quebra o pescoço e morre. E aí, para o culto, continua, o que você faria? Quem pararia o culto aqui? Quem continuaria o culto aqui? Continuaria o culto, irmãos? Quem pararia o culto? Tem gente que não faria nada. Eu não sei o que fazer, pastor. Nunca aconteceu. Eu também aí, eu votava nulo aí. Posso anular meu voto? Tem os irmãos que falaram assim, pastor, toca o enterro. Os mortos cuidam dos mortos. Tem outros que falaram assim, não, pararia o culto. Ética, o cara morreu, né? E outros não falaram nada. Só para me tirar aqui o número, porcentagem, quem aqui pararia o culto? O número aumentou agora. Vocês mudam de voto com facilidade, hein? Olha, estou até com medo agora das próximas eleições, viu? Quem pararia o culto? Quem tocaria o culto normalmente? E quem aqui ficaria estaque? Sei o que fazer, só orar. Está bem dividido. Mas a galera que parava o culto é a grande maioria. Claro, irmãos, com um assunto desse aqui de uma morte dentro, certamente iríamos parar. É certo? Sim ou não? Vamos fazer um teste? Olhe para o irmão do seu lado, põe a mão nele, fala assim, Jesus, não completa. Não faça isso. O texto diz para a gente, passeamos aqui, a você que veio agora, a mensagem ela é cronológica e consecutiva. Estamos abordando desde o capítulo 1 de Atos, estamos no 20º agora. Então o assunto ele é bem pertinente aos outros cultos. Por exemplo, essa cidade aqui, de Troade, é na Macedônia. Você lembra que aquele homem, em uma visão, disse para Paulo, desça-nos aqui a Macedônia. Lembra aquele implorar, capítulo 16, 17? Passa-se o tempo, Paulo agora volta lá. Lembrando que não havia evangelho lá, Paulo levou o evangelho lá. Agora Paulo quando chega tem uma igreja montada. Os irmãos estão pregando. Paulo muito contente por tal proeza. Paulo vai agraciado. Embora que o texto vai dizer para a gente, que é bom ressaltar aqui, em que Paulo tinha um compromisso de agenda de voltar para Israel na manhã seguinte. Mesmo com compromisso na manhã seguinte, Paulo faz uma questão de estender a mensagem. Ou seja, pregou e pregou e pregou e pregou, a chapa esquentou e pregou e pregou e pregou, a chapa esquentou e pregou. A propósito, o texto diz que o culto durou até meia-noite. Agora, a hora que começa? 18 horas. É a hora do entardecer da viração do dia, para um judeu. Começaram, até porque o texto nos remete que havia lamparina. Por que o texto remete que havia lamparina? Não é que no cenáculo tinha, mas as lamparinas também eram trazidas por cada um integrante do corpo da igreja. Como é que as pessoas saíam da casa no escuro? Não saíam. Todo mundo vinha com a sua lamparina acesa, né? E eu tenho até uma lá. Alguém pega lá em cima para mim. Eu tenho uma, eu ia trazer de manhã. Alguém pega lá em cima para mim. É uma de barro. Ela é tipo a lâmpada do gênio. E eles colocavam ali o azeite, que era a combustão, acendia e ela se mantinha acesa. E o fogo ia queimando, queimando, queimando. E as pessoas conseguiriam transitar na rua e chegar o Jefferson que me deu. Obrigado, viu, Jefferson? Vou pegar lá, tá? Vou falar do teu nome aqui, viu? Tô brincando. E aí, queridos, eles traziam as suas lamparinas. Só que o que nos remete aqui é que esse culto que me parece que durou 6 horas. Você não vê um cara chamado Paulo de Tarso, cansado, com desculpa dizendo, amanhã eu tenho que trabalhar, esse culto está demorando. Amanhã eu tenho um compromisso cedo, esse culto está demorando.
Amanhã eu tenho um médico, tenho um preparo, não vou nem para o culto hoje. Olha quantas cadeiras nós temos vazias ao lado. Domingo passado esse culto estava lotado. De manhã estava cheio, estava, mas com o mesmo número da agora. O que houve? Que domingo passado eram 2 cultos. Será que a gente cai aqui na rotina do ritual da Santa Ceia? Só vem aqui, toma a Santa Ceia, peço perdão, depois eu volto na outra Santa Ceia? Paulo estava pregando com agenda, compromissos de retornar à sua viagem. O que Paulo ensina para a gente nessa primeira instância? Qualquer compromisso do dia seguinte não anula o propósito do dia presente. O que eu tenho que fazer amanhã? A gente tem uma karma de dizer assim: não, eu preciso descansar a cabeça. Eu tenho uma prova para fazer amanhã. E no meu... Muito obrigado, amigo. Deus abençoe, viu? Aí, Jefferson, obrigado, viu, Jefferson? Olha aí, gente. Você botava o azeitezinho aqui e o negócio saiu o foguinho aí, ó. Que legal, né? Cada um trazer a sua. Essa palma da mão. Acredito que deve ter maiores. Tem maiores? Claro, o judeu está ali, gente. Presta atenção no que nós estamos colocando. Depois eu vou deixar vocês passarem na mão, que essa veio de Israel. De repente está aí, você fica mais ungido tocando na lamparina de Israel. Alguém quer tocar na lamparina de Israel? Não, levanta a mão, você gosta. Quando alguém vai para o monte, você fala: ora por mim. Outro dia a menina soube que eu ia para Israel, falou assim: pastor, me traz o óleo de lá. Eu falei: irmão, o óleo do Brasil é estragado, é? Ela: não, o óleo de Israel. Eu falei: qual a diferença? Quem que é a lamparina? Segura aí, mano. Eu vou botar não, senão vocês vão perder a noção do culto, vão ficar olhando aqui a lamparina. A lamparina tem que estar aí dentro de você agora, o fogo dentro de você agora. A gente vive num país, é assim, ó: eu tenho um exame para fazer amanhã. A gente não desgruda a televisão, vai no shopping durante o dia, faz um monte de coisa. Mas a gente arruma desculpa para descansar somente do culto. Fulano, você não foi no culto não? Não, rapaz, porque eu tinha um compromisso de manhã. Mas você olha o Instagram, estava no shopping, jantando, almoçando, entendeu? É verdade ou não é, senhora? Um rapaz me mandou ontem para mim, um amigo está sempre presente aqui junto com a esposa, um homem bom. Ele mandou ontem: pastor, olha aquela frase que eu sempre falo, né? Falta o culto e faça um culto na sua casa com a sua família. Puxe o sofá, arme a pipoca e faça o seu culto em casa. Por que esse cara, tão genial, com a ideia brilhante, ele diz: falte o trabalho, trabalhe menos e dê mais tempo à sua família? Por que diretamente com o culto? Por que não fala: falta a faculdade, falta a escola, vá para casa mais cedo? Por que o culto? São pessoas feridas, destilhando os venenos que ela tem. Pessoas machucadas, que já tiveram aqui, talvez não concederam o que elas queriam, talvez não promoveram ela, não reconheceram eclesiasticamente e disseram: esse lugar não é para mim. Ou talvez foram repreendidas. Você sabe que a maioria das repreensões, quem não tem coração no altar e no reino, sempre vai embora, né? É ou não é, gente? 2 pessoas têm fé comigo aí, não? E o texto nos remete a dizer, essa primeira etapa, que Paulo tinha sim um compromisso pela manhã. O primeiro dia da semana não mudou ainda, é domingo. Paulo estava no culto, começou às 6, terminou às 8 e sairia logo de manhã cedo para cumprir o compromisso de retornar para Jerusalém. Só que o texto diz que Paulo não arrumou desculpa para cumprir o propósito dele, não. Ele não ficou: ai gente, fica um pouquinho que eu quero descansar, que amanhã eu tenho uma viagem cedo. Não. Paulo entendia que o combustível dele, a motivação das viagens dele, era ter a conclusão, o êxito da obra de Deus, era cumprir também o propósito dele na presença de Deus. E a gente dá desculpa para o culto. Nós estamos sempre cansados, atarefados, fadigados, mas para bater papo, a gente na verdade diz que vai ficar em casa para descansar, mas o Zap vive, ó, Instagram vive, ó, fulano está doente, estou. Mas para ir comprar pizza na rua, hambúrguer, tem saúde. A gente, na verdade, é igual aquele atestado de pobreza para casamento. A pessoa não quer pagar os R$1.000 no cartório para casar, e ela quer atestado de pobreza. Você já leu a cláusula do atestado de pobreza? O artigo, ele diz que você está atestando que você tem insuficiência, você não tem capacidade.
E ele está atestando que o seu estado não é de pobreza, o seu estado é de miséria. Pobreza é o nome que se dá. Mas para você ganhar ele, você tem que assinar o estado de miséria. Você está assinando uma sentença, dizendo assim, ó, eu sou miserável. Você acha que algum dia na sua vida você vai romper? Não vai. Sua vida vai ficar amarrada, fechada por causa de R$1.000. Mas iPhone você troca toda hora. Amados, tudo que é lei espiritual, tudo que é para a obra, tudo que é espiritual, a gente coloca peso, mas o que é carne a gente faz com facilidade. Quando é carne a gente não pergunta se pode ou se não pode. Quando é carne, massagear o nosso ego, a gente faz, a gente não consulta Deus. Para fazer o bem a gente fala assim, Senhor, será que é para mim fazer isso mesmo? Tudo que você ora é para fazer coisa boa, e o que não é, você não ora, você já faz direto. O nome disso é, eu tenho mais carne do que espírito no meu DNA. Mas isso vai mudar hoje. Se o cheiro da pipoca deixar, a gente chega até o final. O irmão está sendo usado lá, viu? Tem alguém comigo aí, não? Então repete comigo assim, eu não posso. Ah, está muito fraco, gente. Diga, eu não posso. Diga para o vizinho do seu lado, você não pode. Para o outro vizinho, você não pode. Escolhe a pessoa mais bonita de 2 metros ao seu lado e diga, você também não pode. Escolhe a pessoa mais cheirosa que está do seu lado e diga, você também não pode. Agora olha com carinho, porque esse vai te abençoar. Esse irmão que você vai dizer, você não pode, você vai dizer, você não pode errar, mas você pode pagar o lanche nessa noite hoje. Diga assim, eu não posso, mais alto, eu não posso deixar o meu compromisso espiritual do hoje pelo dia de amanhã. No último culto, quem lembra? Mateus capítulo 6. Quem pode acrescentar alguma coisa na sua vida? Olha as aves do céu, os lírios do campo, não plantam, não semeiam, não fiam, Deus ainda cresce. Ele vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas as coisas. Ei, amado, ele está dizendo todas as coisas. Agora presta atenção, não está espiritualizando não, tá? O contexto fala de coisas que a gente precisa humanamente. Roupa, vestimenta e provisão. Ele está dizendo, olha as aves do céu, provisão. Olha os lírios do campo, provisão. Ninguém planta, ninguém semeia, e o Pai sustenta. Quem dirá vocês, homens de pequena fé? Eu não quero declarar que amanhã na sua porta vai ter um carro de dinheiro na sua porta. Como é o nome daquele? Carro forte, não. Mas eu quero dizer que a provisão diária, a responsabilidade, o compromisso de Deus é não deixar o pão faltar na sua mesa. O homem de Deus, o salmista, ele disse, fui moço. Ele está falando de épocas, temporadas, Léo. Fui moço, hoje eu estou velho. Nunca vi um justo. Ele falou que nunca viu quem? Um justo mendigar o quê? E a sua descendência? Passar fome. Ele está dizendo que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Deus. Chamou de justo. Chamou de justo. O justo não tem necessidade de passar necessidade. Ele não passa porque o Deus da provisão, que é pai dele, manda alimento para a casa do seu filho. Imagine os corvos cheios de vontade de comer comida. Deus falava assim, ei corvo, leva lá carne para Elias. O corvo quer comer aquela carne. Quando Deus dá ordem à tua bênção, ninguém vai comer ela. Ninguém vai devorar o que é teu. Quando sai do céu, sai com o seu nome, com o seu destino, sai para o seu tempo. Deus não erra. Bota a mão na cabeça do seu vizinho e fala, Deus está localizando hoje o GPS para o teu endereço. Nunca vi um justo mendigar um pão. Aí ele vai dar uma dica, Mateus 6, 39. Basta cada dia o seu mal. Se eu me preocupar em viver o dia de hoje, eu vou deixar de ter ansiedade duplicada, porque o dia de amanhã já tem as inquietações dele. Por exemplo, o dia de amanhã já está programado, o que vai vir vai ser coisa boa e coisa boa, amém, queridos? Não vamos profetizar nada errado, não. O que vai vir amanhã é maravilhoso, está com eco aqui. O que vai vir amanhã é maravilhoso. Mas ele está dizendo assim, olha, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã,
Porque se eu quiser viver o dia de amanhã, ele já tem o pacote fechado dele. Você está comigo aí, não? O dia de amanhã já tem um pacote fechado dele. E se eu quiser trazer o que eu já vou resolver amanhã, o leão que eu vou matar amanhã para hoje, ou seja, eu vou ter problema hoje e já vou ter o problema que já estava programado para o dia de amanhã. Então eu tenho ansiedade 2 vezes, eu sofrer 2 vezes. Olha para o seu irmão do seu lado e fala: está sofrendo, está sofrendo porque quer a solução dos seus problemas. Amado, deixa o amanhã. Olha que Paulo está dando a lição para a gente. O amanhã tem atrapalhado hoje. Você está aqui no culto, corre um risco terrível, porque o Flamengo está jogando agora. Se tiver alguém com o celular do lado, dá um pedala. Fala: irmão, você não tem noção não, fica abrindo um inferno aqui, irmão. O que eu estou dizendo do inferno? Não é o time do Flamengo, é desconectando a fé. Tudo que é de fora, que é trazido aqui para dentro, atrapalha a fé. A gente precisa ter um respeito ao culto, reverência ao culto. Se é para cultuar, vamos cultuar direito. Quem tem dívida para pagar amanhã? Jesus do céu. Quem tem dívida para pagar amanhã? Dívida não, tem uns compromissos para pagar amanhã. Quem tem compromisso para pagar amanhã? Agora baixa a mão quem não vai pagar. Jesus. Olha aqui, olha aqui. Você sabia que no momento você pode perder alguma chave da palavra por pensar no boleto de amanhã? Por pensar na dívida de amanhã? Você deve estar fazendo um cálculo: eu tenho que vender amanhã tanto. Ai, se fulano me pagar, eu pago. Aí Deus está falando aqui, você está ouvindo outras vozes que não é a do culto. Talvez algum problema na sua casa, simples que seja. Aí você está aqui no culto e diz: como é que está lá? Será? Será que se resolveram, etc e tal? São problemas. E eu não estou dizendo para pessoas estranhas, não. São coisas de seres humanos, em que Deus, perante a palavra dele, está dizendo: controla isso para você não perder o propósito. Aí o que você faz com isso? Desconecta, fala: Deus, ó, vou desligar o telefone aqui, hein? A responsabilidade é sua, Senhor. Porque a gente às vezes dá uma de super-homem: não vou ficar com o telefone ligado, se precisar. E Deus fala: pô, se eles precisavam ligar para você, agora se você não tiver, eles ligam para mim. Facilita, irmão, deixa as pessoas se conectarem com Deus. Sabe por que algumas pessoas da nossa casa, da nossa família não se conectam com Deus? Porque a gente entra na vez de Deus. Sai um pouquinho para ver se Deus não aparece. Tem alguém comigo aí, não? Então a primeira coisa dessa noite que eu devo aprender é: não devo trazer o dia seguinte para o meu dia presente de hoje. Ponto. Se eu fizer isso, algumas coisas ou muitas coisas na minha vida já serão resolvidas. Porque, por exemplo, você deve estar matando 1 dos leões hoje, e se amanhã tiver 6, amiga, prejuízo. Porque se amanhã tiver 6 e hoje tiver 12, você vai lutar com 8. Aí de repente Deus te deu força hoje para lutar só com 2. Pastor, e amanhã? Se você eliminar esses 2, Deus vai dizer assim: teve mais experiência, agora vai matar 6. Aí Deus te dá força para você dominar 6 leões. Tem 2 irmãos dormindo, dá um catuco e fala: você está aqui, mas está lá fora. Dá um catuquezinho assim, quem está do seu lado, fala: dorme não, irmão. Será que a gente vai ter que colocar aqui na tela da TV, no meio desse povo, para chamar a atenção? Amado, se a palavra não traz despertar em nós, não conhecemos a Deus de verdade, hein? Presta atenção. Na sala, verso 8, na sala do andar superior, onde estava reunido, era iluminada por muitas lamparinas. Muitas. Então eu entendo que o ambiente estava com muita gente. Tinha as lamparinas do cenáculo? Tinha. Mas também tinha as lamparinas que cada um vinha conduzindo, pois ninguém saiu do último culto apagado e ficou apagado. Vocês saíram acesos, se manteram acesos e estão aqui acesos.
Por que há lamparinas no culto? Por que há muitas lamparinas, o lugar se torna claro? Porque você está aqui, você não é daqueles que retrocedem. Você está lá no Pentateuco, amado, Levítico 6, 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e a chama não se apagará. Agora você imagina que o propósito de Paulo ministrar uma boa palavra também era dividido entre o corpo que participava do culto. Todos tinham sua responsabilidade. Todos sabiam, nós estamos indo para o culto, vamos levar a nossa lamparina. O que é a lamparina? A chama acesa. Eu não posso perder a chama, eu não posso perder o fogo. De manhã eu falei algo que veio à minha memória e quero recitar agora de novo. Não sendo metódico no culto repetitivo, afinal de contas Deus é um Deus de multiforme graça. A mesma mensagem tem efeito diferente para pessoas diferentes. A Bíblia tem uma tipologia dizendo que os seus olhos são como chama de fogo. Os seus olhos são como o quê? Por que os olhos deles são como chama de fogo? Isso é uma tipologia de alguém que está queimando. E quando o noivo vier, não pode pegar uma noiva fria, gelada. A noiva e o noivo tem que aquecer. A noiva e o noivo tem que arder. A noiva e o noivo tem que queimar. Se os olhos dele têm chama de fogo, eu preciso estar no fogo. Não posso. Há de se convir, o texto posterior diz no verso 9 que alguém estava sentado na janela. Quem está sentado na janela, na verdade, não era muita gente que estava sentado na janela, era apenas ele. Se tivesse outro, o texto dizia, o Eutico estava sentado do lado da Eútica. Não, mas o Eutico estava sentado só no parapeito da janela. Ele foi tomado por uma sonolência. O que é a sonolência, irmão? Quem já pegou um BRT aqui, 5h30 da manhã, um trem? O que é sonolência, irmão? Jesus me mantém acordado, Senhor. E quando o ônibus freia? Só que o texto me diz, no verso 9, presta atenção, o discurso de Paulo se estendeu por horas. Um jovem chamado Eutico estava sentado no parapeito da janela. Amado, presta atenção. Já tratamos aqui que o assunto mais importante da nossa vida é hoje. Já tratamos aqui que a responsabilidade de manter a lamparina acesa também é minha. E agora vamos tratar o lugar que a gente senta. O lugar que a gente senta fala muito sobre quem nós somos. Eu não estou dizendo para quem chegou agora e sentou lá, mas estou dizendo para quem chega cedo e continua distante ainda, aos arredores. Primeiro, dá-se a entender que essa pessoa não gostava do fogo. Eu não gosto muito do fogo não, nem da fumaça do fogo não. Na verdade eu não gosto muito de ficar nessa coisa unida de pessoas não. Deixa eu sentar ali no meu canto, eu ouço o culto da mesma forma. Ouve? A sonolência está aí. Quem não está no fogo acaba se esfriando. Somos uma fogueira? Somos. Tira uma brasa. Não, eu vou caminhar sozinho, não preciso de ninguém não. Tira essa brasa do fogo, vê se ela mantém-se acesa. Vai virar carvão. Sabe para que serve carvão? Só para ficar sujando a mão dos outros. Dos outros, viu? Repete comigo, zoto. Era uma brasa, tinha condução de alimento, aquecia pessoas. Agora foi retirado da brasa, agora está solitário, se tornou o quê? Um carvão solitário. Tem fogo, pastor. Saiu da fogueira, mas tem fogo. Mas ele apaga. Salmo 133 diz: quão bom e suave que os irmãos vivem em união. Descerá o óleo. O que mantém o fogo aceso é o óleo que vem. Pessoas fora de comunhão, sentado no peitoril da janela, perde a comunhão, perde a essência, perde o óleo, não sabe porque o fogo foi embora. Sabe porque o fogo não foi embora? Porque não tem meios para ele aparecer. Mas o cara está sentado lá na janela, no peitoril, deixa ele. Às nossas vistas, é melhor estar aqui do que lá fora. Quem pensa assim, levanta as mãos. Não, seja verdadeiro, é melhor estar aqui do que estar lá fora. Esse dia eu preguei um discipulado aqui, poucas pessoas levantaram a mão, os demais ficaram com vergonha. Preguei um discipulado aqui sobre essa questão de a gente deixar o cara aqui dentro, no pecado, e não cobrar dele e deixar aqui.
Se a gente não cobrar e não bater, sabe o que ele vai dizer? Dá para conviver com esse pecado, mesmo estando na igreja. Então, às vezes, tem que ser a sofrência do filho pródigo, sair, perder tudo, perder dignidade, perder herança, perder casa, perder trabalho, perder o que mais ama, para dar valor àquilo que nunca deu valor. Aí quando está na sarjeta, ele diz assim: vou voltar para casa e vou dizer para o meu pai que eu me arrependi. E o arrependimento é genuíno. Tem alguém comigo ou não? E o jovem estava na janela, no peitoril. Agora cá para nós aqui, amada, quem está na janela? Janela não foi feita apenas para dar entrada de ar. Janela foi feita para você ter visibilidade. Já pensou no seu quarto, uma vista bonita, você bota uma janela, você abre ela, se ela for de vidro, você vê transparente. Mas a propósito, você abre ela para visualizar o que está do lado de fora. E quem senta na janela tem esse perigo de ter duas informações. As duas informações fazem parte do culto. O culto é uma benção, até levanta a mão na janela. Mas se passar um barulho lá fora, é o primeiro a olhar. Se tiver algum evento lá fora, é o primeiro a olhar. E o que esse texto diz para a gente sentado na janela? Amado, ou nós interessamos inteiramente ao que está acontecendo aqui, ou iremos ficar sempre divididos. Deus em minha janela. Em outras palavras, o português nosso: Deus e meus pensamentos, Deus a minha vida, Deus e o culto que vai terminar, e como eu vou me comportar lá fora. Quem senta na janela, amado, sempre se desconecta. Sentar na janela, Edson, para a gente também é ver tudo o que está acontecendo e não me envolver, porque eu quero isolamento. Eu até vejo, eu até aprecio. Aquele irmão é uma benção. Não, até eu me simpatizo com isso aí, legal, de boa. Mas deixa eu ficar aqui na minha, por quê? Porque o meu histórico é que eu já vi algumas coisas. Ah, para aí, irmão, você que tem um histórico estragado. Na verdade, a gente costuma dizer que todo mundo errou na nossa vida, mas nunca acreditamos que nós mesmos erramos. A partir do momento que você reconhece seus erros, as coisas começam a mudar na sua vida também. Eu estou sentado lá na janela, eu estou olhando o culto, Paulo está pregando. Irmãos, o pregador mais comentado do Novo Testamento é Paulo. Toda a igreja quer receber o Paulo. Paulo agora desceu a Cloide de novo, está lá. A galera toda se reuniu. Por que o texto diz que tem muita lamparina? Porque o Paulo pregou, a igreja nasceu e teve muitos discípulos lá. Paulo está no lugar. Então a gente às vezes acha que a gente só vai receber se mudar o pregador, só vai receber se mudar o cantor. Amado, não é pregador nem cantor, você tem que mudar você mesmo, a tua forma de pensar, a tua forma de reagir. Sabe, você quer receber coisas inéditas, mas não faz nada diferente, é monótono, a mesma coisa, sempre a mesma coisa, não tem como esperar nada diferente seu. Então se você não faz nada diferente, obviamente você não vai provocar nada diferente. Olha a dificuldade para levantar a mão, se arrastando. Mas o Rock in Rio está aí. Vai dizer que você foi. Foi. Vai mentir? Se eu perguntar aqui, quem foi para o Rock in Rio? Se ele levantar a mão, 12 pecados. Pastor, tem pecado para o Rock in Rio? Ambiente para você? O mesmo ouvido que ouve o louvor também vai ouvir coisas seculares? Tem capela, tem momento Bíblia? Ah, mas você viu Bíblia? É o comentário da internet, Deus te Bíblia, fala muito de Jesus. Tu viu que um cara colocou? Eu não sei, é verdade? Amado, eu não estou dizendo que Deus não possa estar lá, mas não é um lugar para a manifestação dos filhos estarem lá. A não ser que eles falam, ó, a igreja fulano de tal vai estar aqui evangelizando todo mundo. Aí deixa um pastor ungido, comprometido, subir lá no palco para pregar a palavra. Porque panfletinho, amado, Jesus te ama, até o diabo sabe. O povo tem que ouvir a verdade, irmãos. Tem que ouvir a palavra que tem efeito. Qual é o efeito da palavra? Pecadores, se arrependam, o juízo está próximo. Ponto. Eu não vou lá evangelizar, vou dar panfleto. Vai fumar maconha com papel que você vai dar. Está falando a verdade. O povo precisa de palavra de arrependimento. Em todas as cidades que o pecado foi estancado, não foi, irmão, doçura, foi quebrantamento, jejum, arrependimento, rasgar de vestes, irmãos.
sentado na janela, ponto das indecisões. Tem alguém comigo? O que me arremete esse sentado na janela é que ele não está dentro nem está fora. Ah, não, para a gente não, pastor. Para aí, pastor, pega mole aí, levezinho, porque pelo menos o cara está aqui. O que adianta, irmãos? Se não tiver um compromisso, ocupou uma cadeira, não fez efeito nenhum. Você acha que no céu vai entrar do seu jeito? As pessoas querem o evangelho, querem a igreja, mas não querem mudar comportamento, não querem mudar jeito. E acha que quando a gente fala alguma coisa, nós somos agressivos demais. Você acha que a porta entrou em reforma porque você é bonitinho? Você acha que ele mandou aumentar mais 10 grauzinhos para lá e para cá? Ah, porque eu sou meio altinho, aí Jesus mandou a porta subir mais um pouquinho. Você acha? Não. A porta não entra em reforma. O que tem que entrar em reforma é a nossa vida sendo transformada pela palavra de Deus. A porta continua estreita, mas larga o caminho. Sabe quando eu vejo essa galera que aceita tudo? Eu vejo eles como um perfil do samaritano, que queriam ser crentes dizendo que eram judeu, mas aceitavam tudo. E essa é a briga entre os judeus e os samaritanos, porque o samaritano diz que eles têm um lugar verdadeiro da adoração. Por isso que você vê aquela mulher em João capítulo 4 dizendo para Jesus, né, que o Messias viria, em que aquele lugar era o lugar de adorar. Por quê? Porque eles são samaritanos. É místico, é uma mistura de Samaria com judeu. Então para eles vale qualquer coisa. Para ele o importante é ir para o culto, não tem problema. Mas a minha vida, não tem mudança. Eu posso continuar com as minhas práticas seculares, mas eu sirvo a Deus. Não, judeu raiz não tem isso não. Judeus raiz entende, o que é de Deus, o que é santo. Judeus raiz entende que uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Ou é doce ou amarga, ou vai ficar se enganando a vida inteira. Agora cá para nós, quanto tempo você tem de evangelho e quanto tempo você se engana no evangelho? Vamos lá, a Bíblia diz: produzir fruto digno de arrependimento. Quais são os seus frutos? Dízimo, oferta. Quais são os seus frutos? Frequência no culto. Quais são as suas obras? Tem obras na sua vida que produzem arrependimento? Nenhuma. A palavra não te converte, a palavra não te convence, comportamentos não mudam. Não estou dizendo para todos, tá? Eu estou dizendo que na Rehoboth a grande maioria é mudado. Mas um e outro vem, frequenta, está anos, faz encontro, faz reencontro, faz não sei o quê, faz isso aqui, muda de igreja, muda disso, muda daquilo, só não muda de comportamento. Não muda, gente. Ô queridos, estou falando a verdade para vocês, a pura verdade. Sai da janela. Janela significa não agrado Deus e nem me agrado. Só agrada ao diabo, porque o lugar de cima do muro é lugar do inimigo, amado. Eu não tomo uma postura, não rompo com o que é mundano na minha vida. Eu estou em cima da janela e a hora que eu quero, eu sou dono da minha vida, eu vou lá e pago, porque o dinheiro é meu. Ah, eu estou no culto agora, mas amanhã tem uma paradinha, tem um negocinho para fazer. Em cima da janela. Você acha que efeito vai ter o culto na sua vida se você estragar esse culto amanhã? Talvez eu estou falando para pessoas que nem vai esperar amanhã sair daqui para alguma coisa. Acontece. Tem gente que tem a cara de pau, sai daqui e deixou o cigarro no carro, aí está aqui na abstinência do fumo, mas não ora para ser liberto. Aí quando entra no carro, vira a esquina, abre a janela e acende o cigarro. Adiantou alguma coisa? Pastor, peraí, pastor, eu estou em processo de libertação, porque você não quer ser liberto. Se você quiser ser liberto, conhecereis a verdade se libertará. Pronto. Sabe o que você gosta de amigos que dizem isso aí, amigo? Vai diminuindo aos poucos. Quanto mais chance você der para o diabo ficar na sua vida, menos força você vai ter para lutar contra isso, amado. Tem que ser radical. Tem alguém comigo aí, não? Amado, sobrevivência no evangelho é radical, amigo. É você cortar de uma vez por toda e eliminar o mal pela raiz. Tem 2 pessoas para dizer amém comigo aí, não? Em cima da janela. Eu estou aqui dentro, mas não perco os contatos lá de fora. Eu estou aqui dentro, mas se alguém me chamar, o contato está lá, o número está lá. Amado, descer daquela janela é uma decisão. Ficar lá é muito esperançoso para a gente. Eu me converto, os números são o mesmo, já tive vários contatos lá de fora, e eu não mudo meus contatos. Eu continuo no zapzinho das sacanagens do trabalho, aquele zapzinho que defama. Eu só venho para o culto, cara, mas o meu comportamento é comportamento de quem está na janela, porque sentar na janela é olhar para os 2 ambientes. Ora, eu estou aqui no culto, poxa, você não está vendo? Eu não faltei o culto, eu estive, mas é a cabeça, o coração e o desejo.
O problema não é estar aqui, o problema é o que eu estou desejando. E janela significa aquilo que eu estou pensando. Aonde está o meu coração? Então onde você senta revela muito quem você é. Não adianta dizer para mim que não, eu sou crente, eu sento aqui atrás, sento no meu canto, amado. Quanto mais próximo do altar, acredite, não é uma religiosidade. Quanto mais próximo, mais fogo vai pegar. Pastor, me prova isso. Sim, eu vou te provar. Quanto mais próximo do altar que você estiver, mais conectado com a palavra você vai estar. Porque a todo momento, alguém levanta para ir no banheiro, alguém levanta para beber a água e rouba a sua atenção. Mas quando você está próximo do altar, é você e Deus. É Deus e você, e a maioria não importa. Eu estou recebendo, eu estou me acendendo, eu estou permitindo a ser moldado, a ser tratado. Tem duas pessoas para dizer amém aí, fé. Diga, eu estou na janela. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Glória a Deus pela sua vida, irmão. De verdade, irmão, porque muitas coisas não mudam. Agora olha o que o texto diz, irmão. O jovem estava sentado na janela, ficou muito sonolento. O que é sonolência, irmão? É alguém que luta. Pastor, eu quero largar o pecado lá de fora. Pô, mas o pensamento está lá. O que é sonolência, irmão? Alguém que é golpeado, está lutando. A sonolência significa, estou lutando contra a minha carne. Talvez seja o teu caso hoje aqui, está lutando contra alguma área da sua vida. Saia de lugares aonde dá a possibilidade de você olhar para a janela. De repente você olha aqui no culto, mas de repente sair de uma companhia, sair de um trabalho, sair de uma geografia, vai te facilitar você não estar nesse ambiente aonde proporciona a dificuldade de você se manter vivo. Engraçado que a gente sempre diz assim, Senhor, eu abro mão da minha vida, tudo para o Senhor. E às vezes a gente vê uma faculdade desviando a gente. Engraçado, cara. A faculdade dos tempos antigos de Daniel era diferente das faculdades de hoje. Daniel entrou na Babilônia, já entrou decidido. Assentei-me no meu coração, não me contaminar com a manjada do reis. Aí o cara é ministrado, o cara aí levanta a voz profética, aí ganha uma bolsa na faculdade, daqui a pouco 12 meses, cadê o cara? Desviou. Está na ideologia do marxismo faccioso da faculdade. Está na ideologia mentirosa da faculdade. Amado, se você não tem peito para encarar o mundo não vai brincar com você. O diabo não brinca de ser diabo. Os demônios não brincam de ser demônio. O diabo está aí para roubar e matar, destruir, irmão. Abre os seus olhos, saiam de lugar que te propicia o erro, ao pecado. Abandona hoje, coloca uma mentalidade só. Permita-se aprofundar cada vez mais com Deus, irmãos. Todo mundo sabe aonde está a tua janela. Pastor, a minha janela está no meu quarto. Para com isso, crente. Todo mundo sabe o que te faz mal. Todo mundo sabe o lugar no qual faz você ter pluralidade de pensamentos. Todo mundo aqui sabe o lugar que, se você for, dificilmente você sai de lá. E todo mundo aqui sabe as pessoas que são janelas em nossas vidas, que abrem as brechas na nossa vida. As más companhias sempre produzem, corrompem os maus costumes. Se você misturar qualquer coisa com chuchu, vai tomar o gosto daquela coisa. Crente é a mesma coisa, irmãos. A não ser quando você é sal, você já não toma mais o gosto, agora você dá gosto. Tem alguém comigo aí? Posso ouvir um amém das mulheres? Vocês estão firmes? Então saiam da janela, fecha essa janela da alma. Lugares obscuros, contato, bloqueio, qualquer possibilidade. Examine o seu coração hoje, vê o que te rouba de Deus, vê o que tem atraído e o que tem declinado a tua vida espiritual, vê qual é a rede, vê qual é o contato, vê por onde você tem andado, vê o propósito. Alinha tudo hoje, sai do lugar das possibilidades de distanciar e vem para o lugar do fogo queimar, perpetuar sobre você, irmão. Então o lugar em que eu decido ficar, ele também dá destino à minha vida? Claro que dá. Se eu vou para um bar, obviamente daqui a uns dias eu estou bebendo. Se eu caminhar com pessoas de oração, obviamente, ainda que eu não seja orar, daqui a uns dias eu vou começar a orar. Porque a gente aprende vendo. Tem alguém? A gente aprende vendo, a gente aprende ouvindo. A maioria das pessoas, quando eu ministro o batismo do Espírito Santo, eu começo a falar em línguas no ouvido dela.
E ela vai aprendendo, vai, ó, tá ouvindo, daqui a pouco ela está falando em línguas, é batizada no Espírito Santo. A mesma coisa, amado, é o secularismo. Pessoas dizem ser cristãs ainda. Não, eu sou de Deus, eu batizei nas águas. Amado, se você batizar nas águas, qualquer costume mundano tem que descer nas águas também. Então o cara se batiza nas águas, fica, tatuagem pode, música secular pode, vinho pode, isso pode. Tudo que você pergunta, você já sabe que não pode. Sabe qual é o problema? Você quer botar alguém como garantia, te aprovando. Não, quero que alguém me aprove. Pode, irmão, não sei. Mas até o que não me é lícito, eu tenho rejeitado. Porque tudo que causa escândalo, fora. Assunto particular. Chegou um vizinho esses dias de Portugal, do meu lado. Como eu dei muita assistência ao pessoal da obra, ele veio e falou, poxa, o pessoal da obra falou que você fez café para eles, deu água, um ponto de luz. Falei, legal. Ele, eu quero te presentear. Me deu uma caixa, muito bonita. Eu não sabia o que era. Peguei a caixa, dei atenção a ele, deixei assim no móvel. Daqui a pouco, quando ele saiu, eu falei, Bárbara, uma garrafa de vinho. Muito bonita a garrafa. O negócio deve ter sido caro. E ele falou o nome, eu não entendo. Eu liguei para a esposa. Eu falei, fulano, sua esposa esteve aqui, ela é brasileira. Ele não. Deixou uma garrafa de vinho. Eu não bebo. Ela, ué, como assim? Você é crente, mas não toma um vinho? Eu falei, não. Ela, meu pai tomava, meu pai era pastor. Eu tenho opção de amigo que tomam também. Esse dia teve a segunda visita dele lá em casa, eu fui mostrar para ele o negócio. Eu falei, amigo, eu posso te devolver o presente? Ele, não, dá para uma pessoa que beba. Eu falei, se não é bom para mim, no português devagarzinho, no talento. Se não é bom para mim, não é bom para ninguém. Então o cara fala assim, não pastor, parei de beber, mas tem um bar. Parei de fumar, mas distribui cigarro. Parei de me prostituir, mas vende pornografia. Peraí, amados, o que não é bom para você, não é bom para ninguém. Tem alguém comigo aqui, não? Delicadamente entreguei o vinho a ele. Aí falei, a sua esposa é cristã? Ele falou, desde berço. Só que ela odeia Deus. Ela é ateu. Porque o pai sempre mostrou uma coisa na igreja e outra coisa em casa. Profeticamente, olhei nos olhos dele. O português ainda é muito novo para ele, mas ele fala. E ouve. Falei, diz para ela, tá entendendo? Sim. Diz para ela que Deus vai se apresentar a ela e vai tirar a imagem no qual o pai não teve capacidade de apresentar. Você crê nisso, amado? Você imagina uma reunião de condomínio. Aí eu vou lá, não gente, porque eu sou crente. Votação aí na festa vai ter isso, aquilo, tudo outro. Aí eu não, voto ao contrário. Aí ele levanta na votação e fala, ué, eu te dei um vinho, você bebeu. Amado, o que você é aqui, é fácil. É fácil, muito fácil. A grande questão do evangelho não é aqui. Aqui a gente se abastece. Agora a gente precisa acelerar lá fora, porque quando um carro chega no posto de gasolina, ele fala, completa. Agora mete o pé lá fora, amado. Faz um negócio direito, para não envergonhar o nome do Senhor. Deixa Deus usar a tua vida como instrumento, amado. Se é para aborrecer o diabo, faz direito. Nega a sua carne. Não vale a pena servir a Deus em porcentagem. Ou você é, ou você não é. Sim, sim, não, não. Ninguém pode agradar a dois senhores. Desça dessa janela hoje. Então janela também tem aquela coisa do solitarismo, né? Estou solitário, não gosto de contato com ninguém, só vou para o culto, recebo a palavra e vou embora. Janela também tem aquela pluralidade de pensamento, eu estou aqui dentro, mas estou lá fora. Passou um carro barulhento, eu oro, perdi o culto, até conectar de novo demora. E o que me chama a atenção no verso número 9, é uma coisa incrível, que ele não morre. Diga assim, ninguém morre direto. Tem processo para a morte. A morte, ela é avisada. Deus sempre adverte. Ou seja, talvez a noite de hoje seja uma advertência para muitas pessoas que estavam enfadadas nos próximos dias ou minutos a morrerem.
Aí Deus está dizendo: veja qual o estágio que vocês se encontram. Primeiro, verso 9, por favor. Ele estava sentado no parapeito da janela, ficou muito o quê? Muito o quê? Repete, irmãos, por favor. Muito o quê? Ponto. Por fim fez o quê? Se rendeu. O que é sonolento, amado? Sonolento, eu estou lutando. Quando eu paro de lutar, eu falo: vou dormir. Só que depois de dormir, o perigo é aonde eu estou dormindo. É igual Sansão. Aonde eu estou colocando a minha cabeça? Na mão de quem? Dalila. Estou sonolento, estou lutando. Eu tenho um voto de não nazireu. Não posso dizer para ninguém o efeito da minha força. Não posso comer isso, não posso comer aquilo. Só que a minha luta, chamada sonolência, eu tenho que levar até o fim. Deus não me chamou para ir no meio do percurso. Deus me chamou para cumprir o meu propósito. Depois da sonolência, se eu não resistir e fizer com que meios que essa sonolência saia, por exemplo, estou muito sonolento. Se eu não quiser dormir no culto, eu devo ficar o quê? Ou ter um estado de consciência bem esclarecedor para saber o que eu estou fazendo e a quem estou ouvindo e o que está sendo falado. Porque se eu não me ater ao primeiro estágio, que é do aviso, a luta contra a carne, essa sonolência, uma semana de trabalho cansativo, afazeres domésticos, filho, marido, esposa, faculdade, seja qual for o teu a fazer, eu vou ser vencido. E quando eu não venço a sonolência, o próximo estágio é o quê? Dormência. Eu caio num profundo sono. E amado, para quem está no profundo sono agora, só Deus para segurar. Qual o lugar que o menino se encontra? Diga: no terceiro andar da janela. Deu ruim. Imagine um cara no terceiro andar. Oxe, que perigo. Pensei que ia cair, rapaz. É ou não é assim? Você fala: pensei que ia cair. Oxe, segura aqui. Só que ele não vigiou. Já viu que tinha perigo. Já viu que na próxima ele poderia tombar. Imagine quantas vezes ele fez aquilo e olhou e falou: ai gente, mas não quis sair de lá. Quantas vezes a gente está brincando com perigo? Quantas vezes a gente finge que não vê o perigo e diz: mais uma vez, se eu segurei, vou segurar. Se eu conseguir me esforçar, eu vou me esforçar. Ei, não dê lugar ao próximo estágio da dormência. Após essa luta sendo vencida, agora ele dorme. Tem algum perigo em dormir, pastor? Tem. Dormir no colo de Dalila é se entregar ao fim do seu propósito. Tem alguém comigo? O estado da dormência é o estado onde eu falo assim: já não tem mais controle, me entreguei, já era. Só que o cara está no terceiro andar. O único lugar que tem para ele ir, amado, é o chão. E o texto diz que após a sonolência veio a dormência, caiu de uma altura de 3 andares e amados, todos nós estamos sendo avisados aqui. Deus está te poupando da tua morte, te avisando o que está acontecendo contigo, te alertando em estágio da sua vida, dizendo: cuidado com essa sonolência, cuidado com esse não tem nada a ver, cuidado com essa vida morna, cuidado com aquilo que eu já falei para você sair. Dormência e agora a morte. Agora cá para nós, irmãos, morreu num ambiente de culto. Repete comigo: morreu num ambiente de culto. Engraçado. Só ele. Os outros estão morrendo porque os outros estão cumprindo o quê? Seu propósito. Você acha que quantas vezes alguém não avisou: irmão, sai daí, é perigo. Ó, não tem guarda-corpo aí não, irmão. Ó, não tentará do Senhor teu Deus, hein, rapaz, desce daí. Quantas vezes nós somos alertados diariamente sobre aquilo que a gente diz que é um risco, mas que a gente consegue controlar? Falta de aviso não é, né? Deus avisa? Sim ou não? Deus avisa, irmão. A gente que dá uma de surdo e não quer ouvir. Sabe por quê? Tá gostoso, é maneiro. 7 palmos debaixo da terra, quando chegar, não tem mais chance não, tá? Eu morrer sem Jesus já era. Ah, minha juventude, juventude? Tem gente morrendo cedo demais.
Eu acredito que Deus criou os teus dias sobre a terra, como diz o Salmo 139. Mas tem gente que tem antecipado os seus dias, por estar colocando a sua vida em perigo. Salmo 91, não tentarás o Senhor teu Deus, irmãos. Satanás levou Jesus no alto do pináculo e falou: se lança daqui. Jesus falou: está doido? Jesus não quis subir, eu quero subir, irmãos. Jesus não foi no pináculo, tem gente querendo ir, vai pagar o preço, hein? Vai pagar o preço. Sonolência, dormência e morte. Tudo isso começou porque perdeu o equilíbrio. Amados, o lugar que eu estou me desequilibra. O que é desequilibrar, irmão? É você perder o controle. Por exemplo, aqui você consegue ser crente. Quem é cristão aqui, levanta a mão, amados. Quem é cristão aqui, levanta a mão. Mas é amanhã, quando termina o culto, no lugar do holocausto, no lugar que quebra todos os princípios. Tudo que eu estou pregando é o contrário. Quem consegue ter equilíbrio lá? Não vou muito longe não. Quem aqui tem uma casa a ser mudada ainda? Uma família a ser mudada? Levante sua mão. É fácil ter equilíbrio aqui. E quando você chega em casa, cadê o equilíbrio? Como é que você vai vencer? Não estando em sonolência na sua casa. Vigiai, pois não sabeis o dia que o Senhor virá. Diga bem alto: eu preciso ser uma atalaia. Atalaia não dorme. Repete bem alto, diga: atalaia não dorme. Soldado dorme. Soldado dorme. Toda hora você vê um soldado de plantão dormindo. Mas atalaia não, atalaia é profeta. Atalaia tem responsabilidade. Atalaia, ele não confia em ninguém no seu plantão. Ele faz o propósito dele. De repente o soldado fala: tem vários aqui, vou dormir. Já pensou se todos pensaram a mesma coisa? Cada um deve manter o seu vaso em santidade e em honra, irmãos. O que me chama a atenção é o que Apocalipse capítulo 3, verso 15 diz. Presta atenção: sei de tudo o que você faz. Você não é frio, mas também não é quente. Desejaria que fosse um ou outro. Verso 16 ele diz: mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitar-te-ei da minha sonolento, estou dormindo. A tipologia é: eu não agrado a Deus e nem a mim mesmo, somente o diabo. Deus está até dando uma suposição para a gente ser frio. Mas frio. O que ele quer dizer com isso, amado? Frio é quem nunca conheceu. Não vai ser julgado por aquilo que nunca ouviu. Não vai ser julgado porque nunca esteve aqui. Mas ele está dizendo: eu prefiro que vocês fossem assim, ou quente demais, mantendo a chama o amor. Agora, me conhecer e deixar a vida de vocês tornar uma vida igual de água morna. Por que ele traz a respeito da água morna? Água morna é a única das águas que nós ingerirmos ela, nós ficamos com ânsia de vômito. Bebe uma água quente, tranquilo. Bebe uma água gelada, tranquilo. Bebe uma água morna, você dá vontade de vomitar, o teu estômago embrulha. Amado, se tem alguma coisa que ele rejeita, é a mornidão, é a conformidade com tua vida espiritual. Lá embaixo você acha que está tudo bem, fica se enganando. E aí, irmão, está orando? Tô, mentira. E aí, irmão, está jejuando? Tô, mentira. E aí, está aí na igreja? Quando dá eu vou. Morno, vomitar-te-ei daquele grande dia. E aí, irmão, qual o teu interesse no culto agora? Ah, pastor, estou dando uma olhadinha aqui no jogo do Flamengo. Morno. Irmão, onde você está com o seu pensamento? Ah, pastor, eu estou pensando um negócio está acontecendo. Morno! Se Jesus voltar hoje, a trombeta tocar agora, quem sobe? Quem sobe? Quem sobe? Quem sobe? Quem sobe? Quem sobe? Glória a Deus. Vou ver se dá para mim. Você tem que ter certeza da sua salvação, irmãos. Você precisa ter convicção. Se Jesus voltar agora, a trombeta tocar, o microfone vai cair. Quem é o outro que vai subir aí? O que te faz você ter expressão da vinda do Senhor são as obras que você pratica. Ninguém é salvo pelas obras, mas ela diz na nossa consciência para onde nós iremos. As nossas obras trazem uma consciência clara. Nós conhecemos o bem e o mal e sabemos que a nossa consciência sempre nos acusa. Então, quando eu pergunto: se Jesus voltar, quem sobe? A tua consciência começa a dizer assim: você está roubando, você está mentindo,
Você está fazendo isso, aquilo, tudo outro. A consciência é nosso maior juiz, irmão. Pastor, como é que eu venço a minha consciência? A partir de hoje, abrindo mão daquilo que te faz mal, abrindo mão de tudo aquilo que te esfria, abrindo mão de tudo aquilo que te afasta, abrindo mão de toda a janela que foi aberta para te distanciar, te esfriar, abrindo mão de toda dormência, abrindo mão de toda morte espiritual. E o que eu devo fazer, pastor? Fogo, presença, comunhão, palavra, avivamento, lamparina. Diga: não vou sentar na janela mais. Vi uma jovem chegando provavelmente do trabalho. A gente costuma a fazer o que ela fez, que ela continue. A gente costuma às vezes dizer assim: não, trabalho não vai me tirar. Primeiro amor, tô fogo puro. Cheguei do encontro, reencontro. Patrão, tem culto hoje? Como é que é, patrão? Sai do trabalho, vem, tem um engarrafamento, a gente ora, Deus abre o caminho, faz tudo, a gente chega no culto e fala: upa, graças, cheguei, a Deus cheguei. Daqui a um tempo, 2 meses, a nossa consciência, o nosso corpo: trabalhei muito, já tem culto na quarta-feira, Deus sabe, vou para casa descansar. E aí, amado, quando eu vou para casa descansar, eu me lembro do episódio de Davi. Davi diz, o livro de Reis diz: era tempo dos reis estar na guerra. Davi não estava onde era o tempo de ele estar. A pior coisa é eu querer coisas em que não está no meu tempo, e eu querer forçar um tempo antes desse tempo chegar na minha vida. Davi, era tempo dos reis estar na guerra, não que era para lutar, mas para ser representante, para estar ali. Imagine, um rei de pé, os soldados estão motivados: gente, o rei está aí. Imagine o soldado lutando com mais vigor: ai rei, essa é para tu, pá! Ai rei, mais um, olha quantos filhos estão matando o rei. Beleza, presente, não precisa lutar, mas a figura de um rei representa muito. Era tempo dos reis estar aonde? Davi falou assim: gente, estão vencendo todo mundo. Esse conforto, ele é terrível. Quando eu acho que tudo está resolvido, que tem gente para fazer aquilo que é para mim fazer, quando eu delego e não faço, quando eu sei dar muita ordem e não cumprir ordem, esse é o problema, irmão. Chegou no tempo do teu conforto. Quando você chega nesse tempo de você deixar de fazer aquilo que sempre você fez, é o teu perigo, é o teu afastamento, é a tua quebra de aliança, é o teu rompimento ministerial. Davi me sai da sacada do seu palácio, vou pegar um solzinho, vitamina D. De repente Davi olha, pega um binóculo, alguma coisa que aproxime a visão de longe, e ele olha, irmãos, e para enxergar o que é ruim, a gente enxerga com facilidade, amigo. Eu fui lá no Palácio Davi lá, e quantos lugares, oponentes lá mostraram a possibilidade do lugar, é distante, tem um vale, e quantos barraquinhos tem lá, o casinha tinha lá. Davi olhou, irmão, parece que o diabo coloca os nossos olhos naquilo que não pode. Davi olhou e viu, quando ele viu uma mulher linda, tomando seu banho, provavelmente, nua. Davi cobiça, Davi chama os seus soldados, ainda coloca pessoas comprometidas com a lealdade. E ele diz: vai lá averiguar quem é aquela mulher e traz ela para mim. Davi não quer saber se é casada e nada. Pessoas que não estão no lugar, não estão na função, não respeita a família, não respeita o propósito, não respeita a aliança, não respeita ninguém. Davi olha, deseja e traz. Betseba, você conhece a história. A grande questão é: se eu não estiver ocupado, mente vazia, oficina do cão. Se eu não ocupar, eu vou olhar o relacionamento e sentir saudade do relacionamento antigo. Por isso que eu tenho que vigiar a todo momento, ocupar os meus dias, ocupar a minha vida, ser coberto de oração e de propósito. A carne está aí a todo momento, mas você vem nesse ambiente de culto para anular a tua carne e acender o teu espírito. O mais engraçado nessa história de Davi, sabe o que é? O cara podia ter 1000 concubinas, quantas vezes ele quisesse. Leis daqueles dias, Deus nunca aconselhou os homens que queriam, a tal polir muitas mulheres. Só que um dia que Natã vem repreender Davi, uma fala incrível, Tatiana, de Natã é: Deus bate no peito, Deus usa a voz de Natã dizendo assim: o que eu te dei não estava bom?
Se me pedisse alguma coisa, eu também não daria. Amados, o que traz significância é quando a gente comete pecado, a gente vê que não valeu a pena. A gente perde a chance, perde um propósito, perde uma santidade por causa de uma noitezinha. A mulher é muito bonita, uma noite só te compromete a eternidade. O roubo, R$1.000 te compromete a eternidade. 1 centavo te compromete a eternidade. 1 milhão te compromete a eternidade. Sabe o que eu acho, amados? O diabo, ele entra na gente assim. Eu estou dizendo na gente é quem dá vazão, tá? Ele entra e manipula o pecado. Mas quando a gente cai no pecado, parece que ele sai, a gente fica assim: ué, cadê aquele empoderamento? Cadê aquela força? Cadê aquele vigor? Sai. Ele queria nos usar, irmão, como marionete dele. A partir de hoje você não vai deixar mais Satanás usar os teus olhos. Você não vai deixar mais Satanás usar o seu corpo. Você não é marionete do diabo. Você é templo de Deus. Você é casa do Pai. Você é morada do Espírito Santo. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer sobre o suicídio, um profissional da área, e ele disse assim: as pessoas que cometem suicídio, elas vão até o lugar, elas se impulsionam. Serginho, estou aqui, hein? Ô, irmão, Deus é comigo. Não tentarás, pastor, melhor vigiar. Presta atenção, as pessoas vão lá, querem cometer um suicídio, elas precisam de coragem. Quem está ali? Satanás, lança-te. A mesma voz para Jesus: lança-te daqui, lança-te daqui, lança-te daqui. A pessoa é envolvida de coragem, e como ela já está azeda, a vontade dela é só realizar aquele mal, ela se lança. Para ela, a dor vai terminar, mas a dor acaba de começar, porque agora não é mais dor na carne, agora é dor da alma para sempre. E pede para morrer e não dá depois. E ela está lá, ela quer se jogar. Calma, irmã. Ela quer se jogar. Ela quer se jogar. E quando ela se joga, aquilo que atormentava ela, aquilo que manipulava ela, sai. Aí você imagina ela descendo 20 andares abaixo, e agora ela vendo a besteira que ela está fazendo, não tem como voltar. Satanás, ele quer usar a gente assim. Ele quer usar a gente para estragar o propósito, para dizer para você: vai, fala, vai, faz, vai, não tem nada a ver. Mas depois, quando você faz, parece que a tua vida é uma caverna sem fundo, parece que você não encontra sentido, parece que você é a pior pessoa do mundo, as vestes estão sujas. Pastor, o que eu vou fazer agora? Querido, para isso não acontecer, isso já aconteceu. Você está no lugar da remissão e nunca mais se envolver com nada da janela. Mas se isso está prestes a acontecer, fecha a janela na cara do cão, manda ele embora e diz que você é casa de Deus. Alguém diz um glória a Deus no seu lugar aí. Tudo é questão onde eu coloco meus olhos. Jesus uma vez disse assim: se os teus olhos forem bons, seu corpo será luz. Agora, se os olhos te faz pecar, arranca e lança fora. Pois é melhor entrar no céu sem um dos olhos do que com os dois ser lançado no inferno. Se a tua mão te faz pecar, arranca. Se o teu pé te faz pecar, arranca. É melhor entrar no céu sem uma mão, sem um pé, do que com os dois ser lançado no inferno. O que ele quer dizer? Ele quer a gente perambulando, captado? Não. Ele está dizendo: o que te atrapalha de servir, arranca hoje. O que te atrapalha de se entregar, arranca hoje. Pastor, e como é que eu vou viver de glória em glória na dependência de Deus? Deus é o teu pastor e nada você vai ter falta. Afinal de contas, quando se abre mão de uma coisa, se prepara, porque Deus dobra a bênção sobre a sua vida. Quem renunciar vai receber em dobro. Deus nunca deixa o diabo ficar dizendo na sua cara assim: aí ó, renunciou, agora está num vazio. Não, Deus vai olhar para Satanás e vai dizer: renunciou, agora eu completo, eu preencho. Ei, dá um glória aí, irmão, dá um glória a Deus aí, amado. Reage no seu lugar aí, irmão.
ficar dizendo o que é que Ele vai colocar nesse recipiente sobre a minha vida. Quem abastece é Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Amada, a grande questão, depois da resistência, é quem chega para me abastecer. Enquanto Jesus estava sendo tentado no deserto, resistiu. Ficou sem resposta. Não, o texto diz: depois vieram os anjos de Deus e o serviram. Vai ter mesa preparada. Meu problema é rejeitar a minha vontade, a minha carne. Eu preciso fazer. Que haja em nós uma consciência do nosso irmão José. Pode ser a mulher de Potifar, pode ser bonita, cheirosa, mas se não é minha, eu devo devoção ao meu Deus. Não vou tocar, por quê? O que é meu já está separado. Ah, querido, você consegue sentir o ambiente que se transformou esse culto? Você pode provocar uma reação de adoração nesse lugar? Arachuri, mandaia, cora, nabassou, derabaçuie, namará, naraio, com, manaia, Deus quer preencher alguém aqui essa noite. Levante suas mãos acima da sua cabeça. Oh, preciso morrer, 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 pra viver. Oh, viver, 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 é morrer pra mim mesmo. preciso morrer. Levante suas mãos. Preciso morrer, 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 pra viver, pra viver. Pois viver, 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 é morrer pra mim mesmo. Oh, Espírito Santo, Espírito de Deus, vem quebrantar o meu coração. Convence-me, convence-me, convence-me do mal. Espírito Santo, Espírito de Deus, vem quebrantar o meu coração. Convence-me, convence-me, convence-me do mal. Preciso morrer, 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 pra viver, pra viver. Pois viver, 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 é morrer pra mim mesmo. Segura aí, por favor. Presta atenção.